do nosso horário. Bom, gente, hoje eu vou explicar um pouquinho a diferença, eu e a Fiona, que a Fiona vai ficar passando por aqui, que vocês já sabem como ela é, né? Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre autocrítica e autoperseguição, porque essa é uma confusão muito comum das pessoas fazerem, né? E eu quero explicar porque um fala sobre saúde e outro fala sobre destrutividade. Então, assim, são coisas muito diferentes, né? Que existe aí um limiar que eu quero hoje poder conversar com vocês, né, e explicar para vocês qual é a grande diferença, porque afinal a autocrítica é um instrumento poderosíssimo na nossa vida para construir, para amadurecer, para desenvolver, né? E já a autoperseguição é um instrumento de desqualificação, né, de baixa autoestima, que mantém a gente paralisado, ansioso e angustiado na vida, né, e gera uma destrutividade muito intensa na nossa vida e que a gente precisa ressignificar, melhorar, entende? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Ontem, né, na live de ontem, eu expliquei um pouquinho como é o processo de desenvolvimento, né? Que não é um processo perfeito, que é um processo que vão haver falhas, que vão haver percalços, mas que a questão não é a falha, não são as falhas, não é a queda, e sim o que a gente faz com elas, né? Ou seja, como que a gente lida com as frustrações e as dificuldades da vida, né? A gente pega aquilo ali para se destruir ou a gente pega ali para se construir, para aprender? A gente usa a dor de forma construtiva ou para se maltratar? Isso é uma pergunta muito importante. E essa resposta que vocês estiverem dando aí é exatamente o que vai definir se você tem saúde emocional ou não, né? Se você tem inteligência emocional ou não. Ou se o que ainda tá te guiando na vida, né, são as dores, os traumas que às vezes a gente ainda não resolveu internamente, tá bom? Então, gente, essa diferença é muito importante, vai ajudar muito vocês em ficar mais claro, né, nas atitudes da vida. Essa vai ser uma pergunta sempre muito importante. Eu tô fazendo uma avaliação crítica sobre mim ou eu tô me perseguindo e me desqualificando? Pergunta importantíssima, tá bom? Então vai mandando aí a live pra todo mundo que a gente vai começar. Bom, gente, geralmente eu gosto de começar com uma frase, né? Começar e terminar com uma frase. Dani, querida, bem-vinda. E hoje eu escolhi uma frase de Jung que fala o seguinte: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Por que eu escolhi essa frase de Jung hoje? Porque quando a gente pensa sobre o que somos realmente, a gente vai encontrar na nossa humanidade potência e fragilidade, coragem e insegurança, competências e incapacidades. A nossa humanidade ela é feita de diversidade, né? Então, olhar para nós como o eu inteiro passa por termos a capacidade de uma autocrítica, de uma autoanálise, né? E aí eu vou estar explicando aqui para vocês como que isso funciona. Porque a autoanálise e a autocrítica, gente, é algo poderosíssimo na vida. É algo super construtivo. É um ato de saúde. Quando a gente só quer estar certo, quando a gente é rígido num pensamento, né? Quando a gente tem dificuldade de se comunicar, porque a gente tem muito medo da crítica, ou a gente leva a crítica de uma forma muito pessoal, né? A gente leva a nossa falha para nos destruir, que é a autoperseguição. Veja, isso nos congela, isso nos enrijece, nos impede de estar presentes na vida. Porque afinal é quando a gente tem saúde que a gente está topando os desafios da vida. Seja para as vitórias e as conquistas que a gente tiver, seja para os desafios, as falhas, né, os aprendizados que a gente vai ter que ter no caminho. Então, entender a diferença entre esses dois pontos é o que vai ajudar a gente a construir internamente uma relação saudável, onde um olhar crítico sobre nós nos sirva para crescer, para amadurecer, né? Nos sirva como um olhar de solução, né? Então tá, por que isso aconteceu? Por que eu tive essa reação, né? Ou por que eu deixei acontecer dessa forma? Às vezes a gente vai ver que a nossa falha foi uma falta de limite, ou que a nossa falha foi um exagero, né? Uma emoção muito intensa, enraivecida, agressiva, não sei. Mas ter a capacidade de olhar para sua humanidade inteira, não é só uma parte. Não é só a parte boa, foi o que eu falei ontem, né? Amar as partes boas é fácil, mas e os nossos desafios, né? E veja, a nossa humanidade ela é inteira, ela não é composta só de coisas boas. Então a capacidade de conseguir lidar, né, com a autocrítica,
de forma saudável, gente, é muito, muito, muito poderoso e é um reflexo e é uma consequência de saúde mental e emocional, que é totalmente diferente do que é autoperseguição. Então, essa frase, na verdade, assim, eu uso ela, né, para diversos temas, diversas interpretações. E usei hoje aqui também, porque eu entendo que aquilo que somos realmente é o eu inteiro. E é só isso que pode nos gerar o poder de curar. É quando nós somos os primeiros a identificar, né, os nossos desafios, as nossas falhas, os nossos medos, né? Isso nos dá poder de cura. Isso nos dá poder de autocura. Tá? E aí a gente vai precisar desenvolver algumas habilidades para fazer isso de forma construtiva. Então vamos lá, algumas coisas que eu anotei aqui. Bom, que a autocrítica é parte, né, da nossa autoestima, que quer dizer o quê? Ver a sua humanidade não é uma ameaça. Quando a gente está inseguro, gente, quando a gente tem uma baixa autoestima, olhar para as nossas dificuldades, olhar para para os nossos desafios internos, para as coisas que a gente precisa amadurecer na vida, se torna uma ameaça. Por quê? Porque eu quero projetar para o mundo apenas algo perfeito, né? Eu quero projetar para o mundo uma perfeição porque o meu medo é a rejeição. E geralmente, por que eu tenho tanto medo de rejeição? Porque eu tive provavelmente vivências, né, de repressão, rejeição, desqualificação, que hoje eu vivo internamente. Então eu projeto no externo a rejeição que eu mesmo me faço. Então, quando a gente está inseguro com a gente tem muito medo de olhar para a nossa humanidade completa, de acolher a nossa humanidade completa. A gente se sente extremamente ameaçado com a nossa humanidade imperfeita e falha. Então, a gente fica querendo projetar perfeição, para que as pessoas não nos rejeitem como nós nos rejeitamos. E por isso que ter a capacidade, a coragem e até a leveza de olhar para aquilo que você tem dificuldade, para aquilo que é sua responsabilidade, que é um desafio pessoal. Tem um rabo aqui se esfregando em mim. Para, filha, você tá fazendo barulho. Ter essa capacidade, gente, é muito poderoso, muito. Não só da gente conseguir enxergar, né, as nossas dificuldades e as coisas que a gente pode desenvolver, mas como também da gente aceitar o olhar do outro. Porque um dos grandes poderes das relações, gente, é a troca. Então, veja, quando a gente se relaciona e conhece alguém intimamente, a gente vai conhecer tudo do outro e o outro vai conhecer bastante da gente também. Né? Não vou colocar tudo, mas conhece bastante da gente e a gente vai conhecer bastante do outro. A gente vai ver muitas coisas legais? Vai. Mas a gente também vai enxergar coisas que são ainda dificuldades e falhas e destrutividades. E se é alguém que a gente confia e essa pessoa de fato tem uma fala amorosa com a gente, né? Tem uma fala que faz sentido, eu ter uma habilidade de absorver aquilo e usar aquilo como um processo de desenvolvimento e crescimento para mim é muito poderoso. Então, assim, ter essa habilidade de autocrítica, gente, é uma forma de inteligência emocional, nos ajuda imensamente na comunicação e facilita muito as relações, né? Se eu só quero ser certo, se eu me sinto super ameaçada de ver aí as minhas falhas e eu só quero ser certo o tempo todo, e o outro também, veja, essa relação vai ser uma disputa de poder, né? E não um lugar de troca e crescimento. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo. Um alerta muito grande que a gente tem que ter é cuidado para não instaurar na sua relação uma disputa de poder. Porque quando a gente está lutando pelo poder, a gente não está conectado ao crescimento. A gente está ali não para ouvir, a gente está ali para responder. A gente não tá ali para se desenvolver, a gente tá ali para estar certo. A gente tá ali para ser impenetrável, para ser rígido. E isso imediatamente vai gerar um adoecimento na relação, né? E também em mim. Então, a autocrítica, gente, é uma habilidade de se perceber inteiro. Tanto nas coisas que você é bom, quanto nas coisas que você tem dificuldade. E isso é um aspecto de autoestima, tá? É quando eu não me sinto ameaçado com a minha humanidade. Então, eu tenho uma disposição para o crescimento. Se eu percebo que dentro da minha humanidade existem falhas, eu tenho disponibilidade para crescimento. Percebe? Enquanto que se eu sou rígido e eu não posso verificar essas coisas, né? Se eu sou cabeça dura e não quero de jeito nenhum olhar para minha fatia do bolo, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que as pessoas têm muita dificuldade de entender que numa mesma situação existem responsabilidades diversas. Não, a gente tem uma mania de fazer assim, um tá certo e outro tá errado, né? A gente tem essa tendência de querer que um esteja certo e um está errado. E não é assim que a coisa funciona,
né? É muito natural que em várias circunstâncias da vida exista responsabilidades mútuas, né? Coexistentes, que eu tenho parte de responsabilidade e o outro também. Mas poder olhar para a minha parte e para a minha responsabilidade é uma habilidade poderosa que fala sobre uma disposição de crescer na vida. Então a gente tem que estar muito atento, né, gente, a como a gente se percebe, né? Como a gente se percebe, se a gente usa do nosso olhar e da nossa consciência diante de situações, né, para poder perceber os nossos desafios na vida e como a gente usa disso. Porque na autocrítica a gente usa isso como uma forma de crescimento. Já na autoperseguição a gente usa isso para nos ferir, nos inferiorizar, nos desqualificar e nutrir as nossas neuroses. Então a gente tem que estar muito atento a como a gente usa essa consciência. Veja, a autocrítica, ela melhora a nossa capacidade de comunicação, né? Pois eu topo a responsabilidade da minha existência. O que eu quero dizer com isso, gente? Dentro de uma... Primeiro, a comunicação é a forma mais evidente que a gente se relaciona, né? A gente tá com as pessoas se comunicando, tendo trocas. Então, quando a gente tem disponibilidade de nos olhar na nossa humanidade, quando a gente aceita a nossa humanidade e quando a gente entende que os nossos defeitos, as nossas dificuldades não nos definem, e sim que aquilo é parte da nossa humanidade, e é muito engraçado, porque quando a gente tem amor pela gente, quando a gente verdadeiramente tem uma boa autoestima, realmente a nossa humanidade falha não nos ameaça mais. A gente tem uma habilidade muito veloz de compreensão do porquê que aquela atitude ainda acontece, porquê que aquela atitude destrutiva ou aquela falha ainda acontece, e ao mesmo tempo que a gente tem essa habilidade de compreensão, a gente também tem uma habilidade de resolver, de ir para a solução, né, de ir para o próximo passo, que é o desenvolvimento. Então tá bom, o que eu preciso de novo me comprometer, né, o que eu tô precisando para conseguir então dar espaço, eu tô precisando de acolhimento, de apoio, de ajuda. Então o amor próprio, gente, não tem a ver com perfeição. Eu não definir que eu só posso me amar dentro de condições perfeitas seria gerar uma condição ao meu amor, né, e um amor verdadeiro, ele é um amor incondicional, que percebe a gente de forma inteira. E aí se a gente pensa assim, nossa, daqui 5 anos eu quero estar melhor do que eu tô hoje. Isso está intrínseco que então existem coisas a ser melhoradas e desenvolvidas. E ter essa leveza e essa tranquilidade de entender isso é ter uma vida mais leve. É inclusive ter mais espaço para vulnerabilidade, que é um poder na nossa vida, que tem a ver com a gente estar presente, com a gente se expressar, com a gente estar ativo na vida e não se escondendo e ameaçado, porque quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente na verdade está na vida se escondendo, reagindo, ameaçado, inseguro, angustiado. Quando a gente acolhe e abraça a nossa humanidade, e nós somos os primeiros a entender que tudo bem, eu não sou perfeito e ainda assim eu mereço ser amado, respeitado, eu posso me desenvolver, eu me responsabilizo por mim e pelo meu crescimento. Isso nos dá poder na vida, poder na vida. Porque veja, gente, o fato de você ter uma falha não quer dizer que isso seja motivo para alguém te rejeitar, te abandonar, te agredir, entende? E muitas vezes esse é o medo, né? E se a pessoa perceber que eu fiz isso, ou se eu me responsabilizar por isso, isso vai ser motivo para a pessoa me agredir, me abandonar. Gente, se uma pessoa faz isso com você, né, porque você teve uma falha, porque você errou naquela situação, ou porque você teve uma dificuldade naquela situação, essa não é uma relação saudável, né? Essa não é uma relação saudável. Então eu tenho que ser o primeiro a ter uma relação saudável comigo. Isso vai me deixar seguro, né, de que eu posso estar na vida mais autêntico, mais humano, e isso vai me ajudar a identificar, inclusive, relações saudáveis ou não. Se eu sou a primeira a me criticar e a me desqualificar, imediatamente eu vou também naturalizar que as pessoas me rejeitem, me critiquem e me maltratem diante de uma situação de desafio, de falha, né, de dificuldade, tá bom? Cacau, linda! Então esse é um ponto muito importante, tá, gente? A nossa capacidade de comunicação, de vinculação melhora muito quando a gente tem essa habilidade de autoanálise, de autocrítica, tá? A gente consegue perceber, entender o que aconteceu e consegue dar um passo, né? Às vezes é pedir desculpa, às vezes é buscar informação para aprender aquilo, né? Às vezes é ir lá e refazer, é ir lá e, enfim, pedir apoio, suporte. Eu consigo crescer com essa falha, né? Quando eu tenho essa autoanálise, essa autocrítica amorosa, tá bom? Que é extremamente construtiva.
Então, a minha comunicação melhora porque eu tenho disponibilidade de ver a minha responsabilidade nas questões. Então, a gente não fica ali, né? Que é o que na maioria das vezes acontece. As pessoas começam a se comunicar e começam a brigar por quê? Porque elas querem julgar e responsabilizar inteiramente um. E aí a sensação que dá é o quê? Um é péssimo e o outro é o certo. Ou seja, tá ali numa relação, numa disputa de poder. Quem é certo, né, tem um poder, e quem é errado agora tá aqui inferiorizado. No momento que a gente acolhe a nossa humanidade e tem uma autoestima, mesmo diante da responsabilidade de um ato destrutivo, a gente ainda se sente igual ao outro e não inferior. Uma falha e o erro não faz de você uma pessoa com menos valor, não faz de você uma pessoa inferior ao outro, faz de você uma pessoa humana. E o seu valor é intrínseco a você. Não se define a partir de acertos e erros. O seu valor é intrínseco, né? E quando você tem disponibilidade de olhar para essas dificuldades, o seu valor pessoal, a sua autoconfiança só aumenta. Só aumenta, porque você não vai ter uma dificuldade de alguém vir te criticar se você é o primeiro a olhar assim e falar: é verdade, isso daí que você tá falando é um ponto. Eu me sinto realmente insegura com isso. Eu realmente tenho essa dificuldade, eu me sinto angustiada, eu tenho medo e aí eu fico meio reativa mesmo. Você tem razão. Gente, olha o quanto maravilhoso é isso, né? Quando a gente realmente consegue perceber. E aí aquilo nos gera um crescimento, uma evolução. Quando a gente vive pro outro, isso é viver pra si. Viver pra si, gente, é viver pra crescer, é viver pra amadurecer. É viver para qualificar os nossos acertos e os nossos poderes pessoais, mas também para desenvolver. Quando a gente vive para o outro, quando a gente tem uma codependência, ou seja, quando o nosso valor está no outro e não em mim, o que acontece? Eu não quero de jeito nenhum que o outro veja a minha humanidade, as minhas falhas, as minhas dificuldades. Eu não quero, porque eu tô dependendo do que aquela pessoa acha de mim. Né? E aí, dentro da minha fantasia e da minha neurose, eu acho que aquela pessoa vai me rejeitar e me abandonar. E aí eu fico ali endurecido, enrijecido em estar certo, mesmo quando de fato eu precisaria me responsabilizar, pelo menos por parte daquela situação. Eu fico ali enrijecido. E olha só como isso é um tiro no pé. Muitas vezes é exatamente essa rigidez, esse medo de olhar para a sua humanidade, que vai fazer as suas relações se frustrarem, acabarem, racharem, gerar mágoas. É exatamente essa ansiedade de ser aceito e de não poder, então, olhar para a sua humanidade que vai fazer, às vezes, a gente destruir relações, boicotar relações. Então, essa é uma habilidade poderosíssima, sermos os primeiros a olhar com amor, segurança, né? Sem isso nos definir as nossas dificuldades, as nossas falhas, tá? É uma habilidade, né, de inteligência emocional. Por quê? Porque quando a gente não se responsabiliza por nós, né, a gente tem uma tendência de projetar, né? Então a gente projeta que a responsabilidade é do outro e aí a gente fica ali vitimizado na situação, que é um aspecto muito comum na autoperseguição também, né? Então a gente projeta na outra responsabilidade e tira de nós essa responsabilidade, né? Ou seja, a gente fica sem saída. Porque se é tudo culpa do outro, né? O que eu posso fazer com isso? Nada. Então, por exemplo, ai, Dri, nunca dá certo, né? Eu sempre encontro pessoas que não me fazem bem. Sempre encontro pessoas indisponíveis. Se eu quero entender que isso é uma questão do mundo e que eu não tenho nada a ver com isso, olha o sentimento que eu fico. Eu fico com o sentimento de que eu não tenho poder na vida. De que eu sou uma vítima do universo. De que a vida é péssima e tudo pra mim é ruim. Mas se eu consigo pegar a minha fatia do bolo, e qual seria essa fatia do bolo? Por que eu me mantenho? Por que eu naturalizo algumas atitudes desqualificativas? Por que eu me mantenho numa pessoa que não tem disposição? Por que eu me atraio por esse tipo de pessoa? Isso é você se responsabilizar. E isso é poder. Porque no momento que você tem consciência disso, você para de projetar no mundo, você para de se vitimizar e você resgata seu poder pessoal, que é: eu quero resolver isso. Eu quero resolver isso. Por quê? E aí eu consigo buscar na minha história de vida, na minha autoimagem, na minha autoestima, por que isso é algo atrativo pra mim? O porquê que eu mantenho, né? Existe uma carência pra mim que eu acabo naturalizando e mantendo esse tipo de vínculo. E quando eu entendo isso, eu tenho o poder de transformar, de construir outra coisa. E isso é o poder da autoanálise e da autocrítica, tá bom? Isso nos gera inteligência emocional.
para lidar com os nossos próprios desafios, né? Ou seja, ao invés de eu usar isso para me distanciar e fugir da responsabilidade, ou para ficar me castigando, me desqualificando e me adoecendo, eu uso disso para crescer com inteligência. Eu uso da dor para crescer. E isso é inteligência emocional, tá, gente? Então, eu deixo de projetar e também, né, eu não fico estagnado. Porque quando eu fujo da minha responsabilidade, eu fico estagnado na vida. Eu não tenho por onde eu crescer. Né? Porque por mais que as pessoas me alertem, né, eu não tenho disponibilidade de olhar aquilo. E, gente, não adianta. Existem responsabilidades e existem potências na vida que elas são intransferíveis. Né? Que não adianta o outro te falar, que não adianta você já estar arcando com as consequências daquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito reativa, agressiva. E por mais que as pessoas me falem, olha, você é muito reativa, você é muito agressiva, você reage a situações de forma muito intensa, isso me faz me sentir mal, eu não gosto disso. Se por mais que as pessoas falem isso, eu continuo justificando essas atitudes. Ah, mas a culpa foi de fulaninho que fez isso. Ah, mas você que nananã. Ah, mas eu já tô ali arcando com as consequências das pessoas estarem se distanciando de mim. Mas ainda assim eu tô rígido, eu tô estagnado na vida. Eu tô estagnado na vida. Então veja o quanto que é poderoso eu poder acolher a minha humanidade sem me sentir ameaçado por ela, e sim usando dela com inteligência emocional para me desenvolver e amadurecer na vida, tá, gente? E sem dizer que é libertador. É libertador você entender que você não precisa ser perfeito para ser amado, para ser aceito, para ter valor. Isso é libertador. A busca pela perfeição, gente, é uma ansiedade, é uma angústia, né? No dia a dia ficar ali reativo e ansioso e se escondendo das situações, entende? Justificando as situações. E isso mina totalmente seu poder pessoal na vida. Você fica ali mercê das circunstâncias e das pessoas sem conseguir ter uma atitude direta. E é lindo quando no processo terapêutico a pessoa descobre o seu poder pessoal. Quando ela consegue olhar amorosamente para os seus desafios, para as suas dores, né, para como essas dores impactam ela no dia a dia. Porque sim, gente, as nossas repressões, as dores e os traumas vão impactar a gente no dia a dia, provavelmente de forma destrutiva. Seja a gente sendo mais reativo, seja a gente... por exemplo, sendo cabeça dura, seja a gente, por exemplo, se sentindo incapaz, né? E aí jogando a responsabilidade para os outros. Isso vai impactar a gente de uma forma destrutiva porque não foi uma coisa construtiva na minha vida. Então vai gerar destrutividade de fato na minha vida. E poder olhar para isso me gera potência de crescimento, tá bom? Então a última coisa que eu coloquei aqui sobre a autocrítica é: a autocrítica passa pelo seguinte roteiro. Eu tenho uma situação. Dentro dessa situação, eu consigo ter consciência sobre como eu participei dessa situação. Então, eu tenho uma situação difícil, desafiadora. E diante dessa situação, eu consigo ter consciência sobre como eu participei. Essa consciência, gente, vai me gerar uma compreensão, que é o quê? Por que eu participo? Por que eu tive essa atitude? O que isso tem a ver comigo? Qual dor minha está falando nesse momento? Né? Como eu posso me desenvolver? Eu preciso de apoio, ajuda, eu preciso aprender, o que eu estou precisando? E essa compreensão é que vai fazer a gente, então, ter um passo de crescimento, de desenvolvimento, tá? Então, a autocrítica, a autoanálise, se responsabilizar pela fatia do bolo que é sua, é poderosíssimo, poderosíssimo, tá, gente? É um dos maiores poderes da nossa vida, porque ajuda a gente a parar de ficar deslizando nas situações, enrijecido e adoecido naquelas situações, e passa a ajudar a gente a dar passos conscientes, responsáveis e amorosos. O fato de você olhar para a sua humanidade não quer dizer que isso tire o seu valor, que isso tire o seu merecimento de respeito, de afeto e de acolhimento, tá? Nós somos humanos e a gente tem que ser o primeiro a nos acolher nessas situações, tá bem? Então, entender que numa mesma situação existem, sim, responsabilidades mútuas, né? E na maioria das vezes existe, sim, uma situação ou outra não, né? Numa situação ou outra, realmente, eu posso ser apenas vítima daquela situação. Mas em muitas outras, quando a gente entra numa análise mais profunda, às vezes as pessoas juram de pezinho junto, mas não tem nada a ver com isso, eu não participei disso, eu não sei por que isso aconteceu. Mas se a gente vai lá e analisa, e olha os comportamentos, e as suas atitudes, e as suas falas, a gente consegue chegar a um ponto de, realmente eu participo daquilo. Né? Eu ontem até dei um exemplo que é assim:
Ai, fulaninho nunca me ajuda, nunca me ajuda. Mas quando a gente vai analisar, o que que eu faço nos momentos, né, em que eu poderia receber ajuda? Eu vou lá antecipadamente e faço. Porque muitas vezes, gente, existe um poder em dar conta de tudo sozinho. Eu me sinto poderoso em não precisar do outro. Ou, na verdade, em ser útil e em sentir que o outro que precisa de mim. Então eu vou lá e me antecipo a situação. E não deixo o outro fazer, eu vou lá e faço antes. Ou quando o outro vai fazer, eu vou lá e desqualifico, critico, né? Porque, na verdade, eu me sinto ameaçado em ver o outro tão bom ou tão capaz quanto eu. Então, geralmente, nesse tipo de reclamação de o outro não faz nada, não me ajuda, nananã, existe uma participação, existe uma mensagem que a gente lança pro outro. Por exemplo, eu sempre cedo pro outro, o outro sempre tem a vez, né? O que o outro pensa, sente, quer, né? Sempre tem prioridade na nossa relação. Mas eu tô reclamando de que o outro não faz as coisas que eu gosto. Mas veja, se eu tô sempre ali falando pro outro, né? Em formas de comportamento, né? De que o que ele quer e o que ele deseja é mais importante do que eu quero, eu estou participando desse processo, né? Onde o outro fica egoísta e eu fico ali sendo servil. Eu participo disso, tá, gente? E a responsabilidade, eu tenho vários vídeos falando sobre isso lá no meu canal do YouTube, é um dos maiores poderes da nossa vida. Um dos maiores poderes que a gente pode ter na vida é conseguir se responsabilizar, né, por nós. Isso porque quando a gente entende que a gente teve um processo até chegar lá, a gente entende que a gente também pode desenvolver um processo de sair dali, tá bom? Tá bem, então isso é o que eu trouxe sobre autocrítica e o quanto a autocrítica é potente, poderosíssima, tá bom? Então agora eu só vou beber uma aguinha aqui pra gente ir pra autoperseguição. Estão gostando? Gente, se quiser compartilhar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Quero que vocês participem, que com certeza deixa aqui a fala muito mais rica. Agora vamos para a autoperseguição. Olha a diferença, tá, gente? Que é, assim, gritante entre autocrítica e autoperseguição. Autocrítica é... Nossa, eu falhei nisso daqui, né? Eu tive dificuldade nisso daqui, ou eu fui destrutiva nessa situação. Por que isso aconteceu? O que eu tava sentindo na hora? O que eu tô precisando? O que isso fala sobre mim? Né? Como eu vou me desenvolver nisso? O que eu posso fazer para me desenvolver nisso? Essas são perguntas de autoanálise, aonde o nosso amor próprio coexiste a essa autocrítica, né? Não é ou eu me critico ou eu me amo. Não, essas coisas coexistem. Agora, olha como é que funciona a autoperseguição. Eu não acredito que eu falei nisso. Como eu sou burra, eu não dou conta de nada. Todo mundo vai me odiar. As pessoas vão me rejeitar. Eu vou ser despedido. O outro vai me abandonar. Vai encontrar alguém mais interessante. Vai me... Veja, eu uso da falha contra mim. E não ao meu favor. Eu uso contra mim. Eu sou o primeiro a me punir, me julgar, me desqualificar e me inferiorizar. E, gente, isso acontece. Tão comum isso acontecer. Tão comum isso acontecer. Por que, Adri, que isso acontece? Veja, lá naquele processo de desenvolvimento, né, do eu sobrevivente, do eu adaptado, tá lá no meu canal do YouTube, foi uma live bem legal que eu fiz uma explicação bem extensa no quadro de como que a gente desenvolve, como é que a gente desenvolve essa máscara, né, esse eu adaptado, como que a gente se adapta e se encaixa no mundo e o quanto que isso é destrutivo na nossa vida. Dentro desse processo, eu explico um pouco que aquilo que um dia foi repressão externa, né, hoje é uma repressão interna. E às vezes isso gera muita dor de ter consciência. Mas é poderosíssimo e libertador a gente ter consciência disso, que é o quê? Se antes existiam pessoas que me julgavam, me criticaram, me abandonaram, me inferiorizaram, né, me humilharam, enfim. Se antes existiam essas pessoas, hoje eu faço isso comigo. Hoje, como uma zona de conforto. Mas por que eu faço isso, gente? Por que eu fico, sendo que aquilo me machucou muito, por que eu faço isso comigo? Porque de alguma forma, aquela foi a forma que você aprendeu a sobreviver. Por mais destrutiva que seja a sua zona de conforto, foi daquela forma que você aprendeu a sobreviver. Então, por exemplo, eu aprendi na minha zona de conforto que eu sou vítima da situação. É péssimo! É um sentimento super angustiante ser vítima, mas eu aprendi a sobreviver dessa forma. Então eu fico me vitimizando porque é assim que eu ganho as coisas, é assim que eu sinto que eu vou sobreviver.
Ou eu aprendi que eu tinha que ser forte e dar conta de tudo. É péssimo ter que dar conta de tudo, né? É duro, é triste eu achar que eu tenho que dar conta de tudo, né, gente? Essa é a verdade. É triste porque eu vivo uma vida solitária de exigências, de passar o meu limite. Geralmente me adoeço por causa disso. Mas, por mais destrutivo que seja, foi como eu entendi que eu ia ter valor. Foi como eu entendi que as pessoas iam me aceitar, me amar. Então, por mais destrutivo que seja, eu tô lá na minha zona de conforto. Então, sim, a gente fica reproduzindo esses padrões destrutivos. A gente fica reproduzindo o que nos feriu. E hoje nós somos, né, as pessoas que ferem a nós mesmos, tá? Então, a autoperseguição, gente, é quando a gente usa da nossa humanidade, dos nossos desafios humanos, das nossas falhas, para nos inferiorizar, desqualificar e maltratar, nutrindo as nossas neuroses. Então, o que eu coloquei aqui? Quando o uso dos percalços da vida ou das falhas, das minhas falhas, né, para me desqualificar, inferiorizar e ferir. E é impressionante, porque realmente acontece nas duas situações. Às vezes, né, gente, não foi nem uma falha minha. Às vezes foi uma circunstância da vida, que é natural, né? Eu não vou conseguir tudo que eu quero. A frustração é natural na vida, né? Às vezes as coisas vão sair do controle, às vezes as coisas não vão acontecer como eu desejo, às vezes vão ter desafios que eu não tenho de fato controle, né? E eu posso também usar daquilo ali pra me auto-perseguir, pra me desqualificar e pra ficar ali me perseguindo e me diminuindo. Então a gente tem que estar muito, muito, muito atento. A questão não é ver a sua falha, é o que você faz com ela. Você usa dela como um poder pessoal ou você usa dela como um adoecimento, como uma forma de se manter na sua zona de conforto destrutiva. Essa é a atenção que a gente tem que ter. Então veja, eu costumo, né, a ser desproporcional. A autoperseguição, gente, ela é desproporcional. Então veja, acontece uma situação do tipo, eu errei no trabalho. E aí eu começo. Eu não dou conta de nada. Eu sou muito burro. Por que eu fiz isso? Começa ali num processo extremamente destrutivo comigo. Aí eu vou lá e levo isso pra terapia. Aí quando a gente vai avaliar, mas você tá aprendendo? Você tá aprendendo esse trabalho? Será que se fosse uma criança que tá aprendendo a escrever e ela escrevesse uma palavra errada? E eu pergunto isso pro cliente. Se uma criança, pensa uma criança que você gosta muito. Ah, minha sobrinha, minha filha. Se essa criança tá aprendendo a escrever e ela troca o S pelo C, né, o X pelo CH, faz as trocas comuns, né, o G pelo J, faz uma separação de sílaba errada, o que você vai fazer? Você vai chamar ela de burra, de idiota, de incapaz? Ou você vai falar, ah, tudo bem, é assim mesmo, deixa eu te ensinar, não precisa ficar triste, tá tudo bem, você tá aprendendo. Ah, com certeza eu seria super amoroso e falaria dessa forma. Então por que com você é péssimo? É agressivo, é tóxico, é violento. Porque veja, gente, o que a gente vive externamente é, na verdade, uma replicação de como a gente vive internamente. Eu aceito viver uma relação tóxica e abusiva porque provavelmente eu sou abusiva e desqualificativa comigo, senão não se encaixaria. Se eu sou uma pessoa positiva, construtiva, amorosa, que tenho autonomia emocional, que me sinto com valor, como, em que diacho de momento vai encaixar uma pessoa destrutiva e desqualificativa que fica me punindo por tudo, que fica me culpando, que fica me chantageando, Nunca, não vai caber, não vai caber. E eu fico pensando, por que isso acontece comigo? Olha pra dentro de si. Como é que você vive aí dentro? Como é que você lida com você mesmo? Como é que você se trata? Você tem respeito por você? Você tem compaixão por você? Né? E aí veja, mesmo numa atitude realmente esdrúxula, você pode, gente, e eu não tô falando que você não vai sentir dor com a falha, vai sentir dor. Você pode sentir com a dor nessa falha, mas ainda assim você merece respeito. Justificar uma falha para destruir, para maltratar e para desqualificar, seja com você mesmo, seja com o outro, é destrutivo, é tóxico. E isso acontece muito, né? Ah, mas eu agredi o outro porque ele me agrediu. Eu tô só fazendo o que o outro fez. Você tá errado, tanto quanto. A decisão ainda é sua. Se o outro tem o poder de decidir a sua vida e decidir as suas ações, você tá codependente. Você tá codependente, você não tá com autonomia. Porque você pode olhar para aquela situação e, por exemplo, se afastar e colocar um limite
e denunciar, eu não gostei e não vou aceitar isso. Mas você ter a mesma atitude de querer justificar isso, né, gente, é na verdade um ato tão tóxico quanto o outro. E é a mesma coisa na nossa relação interna. Por maior que tenha sido, né, por mais destrutivo ou por maior que tenha sido a sua falha, ainda assim você merece respeito. Ainda assim você merece respeito. Ainda assim você merece compaixão. Ai, Dri, mas eu vou ter autopiedade de mim? Não. Autopiedade é diferente de acolhimento, gente. Totalmente diferente. Entenda que existe sim crescimento no amor. Muita gente fala assim, mas graças a Deus eu apanhei. Graças a Deus me colocaram nessa situação aqui destrutiva. Seja porque eu apanhei, seja porque me humilharam. Porque eu aprendi. Não. Você poderia ter aprendido e, na verdade, você poderia ter aprendido muito mais pelo amor. O amor, gente, ele tem limite, o amor ele motiva, o amor se responsabiliza. O amor não é ficar passando a mão na cabeça falando coitadinho daquela pessoa, coitadinha de mim, coitadinha, não. O amor você pode se responsabilizar, você pode olhar para aquilo, pode entender a sua responsabilidade, aquilo pode ser dolorido, mas você vai se compreender, se motivar e superar aquilo, fechar, crescer e dar um ponto final. Não ficar ali a vida inteira se martirizando, se destruindo por causa daquela situação. Entende? Então, a autopunição, né, gente? A autoperseguição é uma reprodução das feridas anteriores, tá? E eu quero que vocês fiquem muito atentos, tá? Muito atentos. Quais são as dores que você viveu na sua infância? Como você reproduz isso hoje? Faz um pouquinho dessa reflexão. O que eu vivi? Eu fui abandonada, rejeitada, desqualificada, inferiorizada, superprotegida? Como que isso vive hoje dentro de mim? Essa é uma pergunta poderosíssima. Deixa eu ler aqui rapidinho o que a Rô falou. Oi, Adriana, precisava ouvir isso tudo. Toda vez que eu e meu marido brigamos, vou atrás para conversar, mas 90% ele me culpa quase sempre. Aceito e fico calada com medo de perdê-lo. Veja, esse medo, gente, de perder, né? O medo de perder pode gerar na gente uma prisão, né? Uma prisão emocional, uma prisão da nossa autenticidade, né? E geralmente eu levo Primeiro, né? O medo de perder o outro fala muito sobre mim. O medo de perder o outro fala sobre a minha insegurança, né? Fala sobre eu não me sentir com valor, né? Eu chego pra pessoa e falo assim, você se acha uma mulher poderosa? Você se acha um homem atraente? Você se acha uma pessoa que merece ser amada? Sim, acho. Por quê? Aí a pessoa fala, por isso. Então, por que o medo define a sua atitude? Por que o medo de perder define sua atitude? Porque esse medo de perder, né, gente, faz com que a gente tenha atitudes muito mais reativas por medo e não pela autenticidade. Então, encare esse medo. E aí, se eu perder? E se o fato de eu colocar limites e de eu ser saudável e ser autêntico for motivo pro outro me rejeitar e me abandonar, o que eu vou fazer com isso? Porque, veja, muitas vezes isso é apenas uma neurose minha. Pode acontecer do outro me rejeitar, me abandonar no momento que eu começar a colocar limite, no momento... Geralmente as pessoas distribuem mesmo, né? As pessoas estão acostumadas comigo tá lá servil, comigo tá lá submisso, etc. Quando eu começo a colocar limite, etc, é natural das pessoas darem uma... O que tá acontecendo? Isso é natural. Mas se a pessoa chega ao ponto de me abandonar, me rejeitar por causa disso, entenda, você já estava vivendo uma relação abusiva. Você já estava vivendo uma relação disfuncional e tóxica, tá? Então, confronte esse medo. Confronte esse medo. E veja o que você precisa construir dentro de si, né? Pra não ficar eternamente ameaçado, né? Ou escravizado por esse medo, tá bom? Então, isso fala muito de você. Muito sobre a sua relação com você, que tem tudo a ver com o tema. Como eu me relaciono comigo? Eu sou a primeira a me perseguir, me destruir, me desqualificar e me desvalorizar? Obviamente eu vou ficar com medo da rejeição e do outro ir embora. Porque eu tô falando pra mim que eu não tenho valor, tô falando pra mim que eu sou insuficiente, que a minha imperfeição merece ser, então, alvo de rejeição, de abandono. Então eu tenho que estar atenta a como eu me relaciono comigo, tá bom? Então eu coloquei aqui, né, gente, o que é a dor neurótica? A dor neurótica é exatamente ao invés de viver uma dor coerente com o que está acontecendo, eu pego aquela situação que está acontecendo e alimento ela de todas as minhas neuroses. Ou seja, eu uso daquela circunstância ou uso daquela minha falha pra entrar. E eu coloquei aqui algumas neuroses. Por exemplo, diante da frustração, nada dá certo pra mim.
Então, gente, é um processo, eu tô aprendendo, eu tô desenvolvendo, eu tô amadurecendo com aquilo ali. E aí, diante de uma falha, né, diante de uma frustração que é esperado, nada dá certo pra mim, é impressionante, nada dá certo pra mim, tudo é péssimo. Então eu vou generalizo aquilo pra ficar nutrindo esse sentimento, essa neurose e essa dor dentro de mim. E aí eu fico lá me perseguindo, a vida é péssima pra mim, nada dá certo pra mim, eu sou péssimo. Atenção às generalizações. Geralmente generalização fala de neurose, né? Ou, por exemplo, ou seja, eu pego aquela circunstância e aumento a dor dela bem grandona, bem grandona. E aquilo fica totalmente disfuncional na minha vida, né, gente? Ou eu pego, por exemplo, um limite. Alguém foi e colocou um limite em mim, falou, olha, não tô gostando disso daí que você tá fazendo. Faz uma crítica, coloca um limite em mim. Aí eu, ninguém gosta de mim. Tá vendo? É sempre assim, as pessoas sempre me rejeitam, me abandonam, ninguém gosta de mim, eu sou péssimo. Então eu pego aquilo ali, que foi apenas um limite, que não fala sobre o amor da pessoa com você, nem fala sobre o quanto você é querida pra pessoa. Muitas vezes é só um limite. E eu uso daquele limite pra me perseguir, me desqualificar e pra me colocar sem amor na vida. Olha que coisa mais dolorida. Ninguém me ama, ninguém vai me amar. Gente, isso é... E entenda que essas frases têm poder na nossa vida. Determinam nossa verdade. A forma que a gente vê a vida determina as nossas verdades, como a gente lida com a vida. Então, diante de uma falha, por exemplo, né? Então, eu falhei, não dei conta daquilo, né? Eu não dou conta de nada. Eu não sou bom o suficiente. Eu não dou conta. Essa frase do eu não dou conta é muito comum, né? Eu não dou conta. Isso não é pra mim. Né? E aí eu uso de uma falha pra tirar de mim toda e qualquer possibilidade de crescimento e aprendizado. Eu uso aquilo ali como uma coisa taxativa. Percebe como isso é extremamente destrutivo? Como que a autoperseguição, usar das circunstâncias e da sua humanidade falha contra você mesmo, como isso é destrutivo. E aí veja, muitas vezes no consultório a gente começa a entender que eu tô exigindo do outro uma coisa que eu mesmo não me dou. Então eu tô exigindo respeito do outro e eu não sou respeitoso comigo, eu tô exigindo do outro compreensão e eu não sou compreensivo comigo, eu tô exigindo do outro acolhimento e eu não sou acolhedor comigo. E a gente tem que olhar, gente, pra nossa relação com a gente, porque é ela que vai de fato, ter muito mais poder na sua vida do que qualquer outra relação que você tenha externa. Inclusive, é ela que vai definir as suas relações externas. Aquilo que eu falei. Se eu me sinto seguro comigo, se eu sinto que eu mereço amor, respeito e que eu tenho valor, independente de uma falha, eu vou continuar buscando uma relação saudável pra mim. Eu vou continuar exigindo essas coisas. Agora, se eu sou uma pessoa que me sinto sem valor, que me sinto incapaz, não merecedora, o que eu vou fazer com uma falha? Vou fantasiar as piores coisas possíveis. E isso, gente, são consequências de dores que a gente hoje tem que se responsabilizar pela nossa criança ferida. Hoje, né, mais do que o que fizeram com a gente, é o que eu faço com isso, né? Porque hoje não adianta, né? Eu já sou adulta, eu já tô numa outra situação, já tenho minha casa, já tenho minha família, já tô morando em outro lugar, né? E eu tenho responsabilidade sobre mim. Então hoje eu preciso me responsabilizar em ver como eu lido com as minhas dores, com os meus traumas. E eu preciso ter uma atitude. Terapia é um processo ativo, crescimento é um processo ativo. Isso é muito importante. Ninguém vai te dar a pílula da salvação. Se existe alguém vendendo, gente, um curso onde a pessoa vai resolver o seu problema, isso é mentira. Isso é mentira. E que bom que é mentira, que bom que é mentira. Isso quer dizer que só você pode viver sua vida, que ninguém pode viver sua vida no seu lugar, só você. Então, ao mesmo tempo que a responsabilidade é um peso, é uma libertação, né? É uma libertação. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente faz com as circunstâncias da vida e com as nossas falhas. Então, geralmente, né, gente, quando eu tenho esse padrão de autoperseguição, eu tenho um padrão, né, de alimentar as minhas neuroses e me vitimizar. Então, toda vez que você se vê sem saída, vitimizado da circunstância, né, extremamente humilhada, diminuída, inferiorizada, se pergunte: o que eu tô fazendo comigo? Como eu cheguei até aqui? O que isso fala das minhas dores, das minhas inseguranças? Como hoje eu reproduzo essas dores? Como hoje eu me maltrato e me desqualifico? Essa é uma pergunta muito importante, muito poderosa. Muito antes de perguntar como o outro faz isso comigo, né? Eu lembro que em uma das lives eu fiz eu falei sobre uma frase que as pessoas depois gostaram muito, né? E replicaram muito, que é:
antes de perguntar por que fulaninho faz isso comigo, se pergunte por que eu fico com uma pessoa que faz isso comigo? Por que eu aceito que uma pessoa faça isso comigo? Essa pergunta é 1000 vezes mais poderosa, porque o porquê que o outro faz isso com você, entenda, é uma coisa que eu não tenho controle. Você não tem controle total sobre isso. Você pode denunciar e o outro vai decidir o que fazer com essa denúncia. Mas o que você faz naquela circunstância é de fato onde você tem poder e controle. O que eu faço nessa situação, tá bem? Então, o que acontece quando a gente tem um padrão de autoperseguição? A gente tem uma situação, a gente distorce aquela situação, ou seja, a gente usa aquela circunstância ou aquela falha para ampliar e distorcer, né, a situação. Se auto-persegue, se auto-desqualifica, se inferioriza, se destrói, se paralisa ou se adoece, né? Ou seja, eu desisto daquilo ali, que foi exatamente o que a gente ficou falando quase a live inteira de ontem. Desisto daquilo, ou seja, a autoperseguição, gente, mina a nossa resiliência, mina a nossa motivação, tá? Então, a autoperseguição é uma reprodução, né? Aqueles agressores hoje moram aqui dentro. E eu tenho que ficar muito atenta a isso, tá bom? E hoje eu preciso me responsabilizar pela minha criança ferida, para que eu dê pra ela aquilo que ela não recebeu e que ela merecia ter recebido. Que é exatamente olhar pra criança e falar, tá tudo bem, isso acontece. Por que isso tá acontecendo? Vamos persistir, deixa eu te ajudar, né? E crescer e gerar crescimento. É isso que a criança merece receber, mas muitas vezes ela recebe o quê? Paulada, comparação, desqualificação, rejeição, abandono, superproteção, que são todas atitudes extremamente destrutivas e que a gente fica reproduzindo, tá bom? Então, vamos para a frase final da live de hoje, que fala um pouquinho sobre essa autoperseguição, tá bom? A primeira frase que foi: só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar, de Jung, fala sobre a gente ter autocrítica e o quanto isso é poderoso, olhar pra gente inteiro e poder pegar a nossa fatia de responsabilidade, gera poder, ação, presença na vida. Fantástico. Uso daquilo com amorosidade, com compreensão e com incentivo e motivação na vida. Agora, a frase, essa última frase, vai falar um pouquinho sobre autoperseguição. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Essa também é uma frase de Jung, tá? Veja, tudo depende do que eu vejo. Se eu vejo em mim ruim, inferioridade, eu vou ver no mundo perseguição, ameaça, insegurança, medo, escassez. Se eu vejo em mim poder, segurança, valor, eu vejo no mundo espaço para respeito, afeto, crescimento, amadurecimento. Percebe? Então, muito mais, né, do que o que é a vida, é como eu lido com a vida, como eu lido com a minha humanidade, o que eu vejo de mim. Vai, de fato, impactar o que eu vejo da vida. Tá bom, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Né? Existe uma diferença muito grande em autocrítica e autoperseguição. Então, aprimorem a autocrítica, aprimorem a sua autoestima, o seu poder pessoal, tenha autonomia emocional, entenda que a sua humanidade tem valor intrínseca, né? E que o seu valor não é definido pelo quanto de coisas você faz, pelo quanto perfeito você é, pelo quanto útil você é na vida das pessoas. Isso não é o que define o seu valor. Né? Tenha autonomia emocional para você definir o seu valor. E diante das falhas, e diante das dificuldades, e diante do... Você seja a primeira pessoa a se responsabilizar com afeto, compaixão e motivação para crescimento. Tá bem? E estejam muito atentos em como vocês se perseguem, se destrói e ficam ali reproduzindo atitudes desqualificativas. E, gente, isso é batata. Sempre uma das primeiras coisas que a gente entende na análise é de como a gente repete aqueles padrões destrutivos que um dia tanto nos feriu e que hoje a gente precisa reaprender a lidar com nós mesmos. Reaprender, desenvolver realmente atitudes de compaixão, de compreensão, de responsabilidade afetiva com a gente, né? Para que a gente possa viver a nossa humanidade de forma saudável, ok, acolhendo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, gente? E não canso de repetir. Autoestima não tem a ver com perfeição, autoestima não tem a ver com dar conta de tudo.
Autoestima é se sentir no direito de ser humano e de estar na vida para aprender. Então, muitas vezes as pessoas falam: ai, mas fulaninho é tão maravilhoso, etc. E essa pessoa aqui não, ainda tá no momento de desenvolvimento. Eu falo: olha, o que eu aprendi enquanto profissional é que vale muito mais uma pessoa que está em desenvolvimento, mas que tem abertura e saúde para crescer, do que uma pessoa que pode já ter conquistado coisas, mas que é rígida, né, que é impenetrável, que é enrijecida na vida, tá? Porque essa pessoa provavelmente não vai crescer em outros aspectos da vida, né? E uma pessoa que tenha abertura, uma pessoa que tenha autoconsciência, que tenha disponibilidade para crescer na vida, né? Essa é uma pessoa que provavelmente ainda vai render muitos e muitos frutos, ainda vai florescer muito na vida, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou subir também essa live. A live de ontem, né, gente, que foi muito legal e que inclusive teve um exercício no final. Então, quem gostou, né, já indica para outras pessoas. Vai estar lá no meu canal do YouTube. O link tá aqui, tá, gente, na descrição. Me ajuda, porque YouTube é uma rede social difícil de crescer. Assim, quando você vai olhar os gráficos, pelo menos 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então me ajuda. Se você não se inscreveu, vai lá se inscrever, que já me ajuda muito. Chama alguém também que você gosta, né? E eu vou estar subindo a live de ontem, amanhã, tá bom? Então amanhã a live de crescimento, processo de crescimento, já vai estar lá. E essa daqui eu vou subir no sábado, tá bom, gente? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela companhia, pela participação. Vocês são muito queridos, tá? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Gi, vou subir lá pro YouTube, tá? Vai lá, se inscreve no meu canal que você vai conseguir ver todas as lives, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Ao vivo agora, a gente só se vê na segunda. Lembrando que agora o horário das lives vão ser toda segunda e terça, 8 horas da noite. Um beijo, gente. Até a próxima.